Gente, quem quiser fazer perguntas, se puder vir aqui na frente, por favor. Bem, de novo me apresentando, sou Yasmin, sou do Núcleo da Mulher. Eu quero fazer algumas reflexões aqui sobre os temas. No Núcleo da Mulher a gente tem visitado, como eu falei, os centros de acolhida destinados para as mulheres. Aqui em São Paulo a gente tem um único centro de acolhida que é para gestantes, e é um centro de acolhida onde hoje tem quase que uma recomendação, como foi dito na outra mesa, que acho que eu tinha comentado aqui com vocês, de que se a mulher em algum ponto falar que teve uso de drogas, ela já é notificada. Então é um centro de acolhida que as mulheres têm que fugir. E para além disso, esse centro de acolhida não acolhe mãe com outros filhos. Então acho que é muito interessante a experiência da Casa da Gestante que vocês apresentam, de não acolher só a gestante, mas acolher porque essa mulher vem com outros filhos e você vai afastar ela se não tiver isso. Para além disso, que a gente tem percebido nessas visitas, que esses centros de acolhida, eles não cuidam dos filhos dessas mulheres, então elas têm que ficar, quase assim, se ela for internada para dar, assim, fora esse que não recebe os outros filhos, nos demais, se ela for internada para dar à luz a esse filho que ela está carregando, os demais vão para um SAICA, vão para um abrigo, porque não tem onde, porque a regra é, a mãe tem que cuidar dos filhos o tempo todo. Então, se não tem creche para essas crianças, ela não consegue arrumar trabalho. Então, se torna um círculo vicioso. E, para além disso, se ela tem que cuidar de um filho doente, os demais ou vão ficar sob o cuidado de outras usuárias do serviço, o que é um absurdo, porque elas estão elas estão sob a tutela do Estado. O Estado deveria dar condições para atender essa mulher por completo. E aí, eu acho que nessa base dessa política pública, né, que em tese é isso, são centros de acolhida especiais para as mulheres, mas de especial mesmo não tem quase nada, para além de ser mulher, porque você não atende a demanda específica que essa mulher traz, porque ela precisa de um espaço. Aqui, quando acho que a Ariane traz, né, cuidar dessa mulher é sim, talvez, dar oportunidade para ela exercer, não talvez, mas dar oportunidade para ela exercer a maternidade, mas é também a oportunidade de ela ser mulher em outras frentes. E se ela tiver que cuidar 24 horas da criança, ela vai enlouquecer também, se ela não puder fazer nada para além disso. E eu achei interessante, quando eu visitei a Casa da Gestante, que vocês têm cuidadores, que ainda que numa proporção muito menor, né, 20 pessoas, mas que ficam com as crianças para que às vezes as mulheres possam fazer o tratamento. Imagina, a mulher tem que ir com 5 filhos no CAPS, como que ela vai fazer o tratamento? Ela não vai fazer o tratamento. Então, assim, os centros de acolhida são muito precários, ainda que eles vêm com esse título especial, mas de especial eu acho que tem muito pouco. E eu acho que outra questão também, que não sei como, né, enfim, mas eu acho que teria que articular também com os centros de referências, os serviços que discutem violência doméstica. Porque essa mulher pode passar 1, 2 anos no centro de acolhida, mas depois ela vai voltar às vezes vai voltar para o agressor, que faz uso abusivo de drogas, e aí ela vai voltar para usar drogas. Ou às vezes esse agressor vai na frente do centro de acolhida, e aí também estimula isso. Então, assim, a família é um local de conflito, né? E para as mulheres é muito mais forte isso, né? É por isso que o feminismo traz, né? O pessoal é político. Agora, muitas vezes essa família, ainda que com conflito, é a única coisa que essa mulher tem. Então é difícil lidar com isso, né? Como não colocar essas mulheres para voltar para os seus agressores, né? E como trabalhar esse agressor de alguma medida. Eu chamo de agressor, mas a gente sabe que se aprende a ser agressor, se aprende a ser vítima. Eu não quero aqui rotular, mas assim, como às vezes elas vão voltar para relacionamentos abusivos, né? Enfim, e aqui, pelo menos assim, visitando o centro de acolhida também, eu acho que essa questão das vagas é muito difícil, né? Porque a gente fala de déficit de vaga para as pessoas em situação de rua.
Para as mulheres, o número de vagas destinadas para as mulheres já contabiliza o número dos filhos. Para os homens, não, muitas vezes, né, nesse centro de acolhida. Então, porque joga já na conta da mulher dessas vagas os filhos. Então, em alguma medida, eu acho que deveria ter aí vagas específicas mesmo para as mulheres. E aí, porque senão o déficit de vaga para as mulheres é muito maior do que realmente porque as vagas não são só para elas, né? Já conta os filhos. Então, acho que já tem uma desigualdade aí na base da política pública destinada para as mulheres. E aí, acho que outra questão que também... acho que a última questão que a gente percebeu visitando esse centro de acolhida, que tem uma especialidade, como tem na Casa da Gestante, que é tratar mulheres em situação de rua que tenham uso problemático de drogas, ou que estejam com transtorno mental, faz toda a diferença, porque você não joga todas as mulheres no mesmo balaio de gato, né? Você já tem estruturas precárias e você já tem diversas histórias, então ter essa especialidade faz toda a diferença. Então, ainda que a gente saiba que tem que lidar com o que é possível, né? Que não tem que se aguardar nada para agir, eu acho que a Casa da Gestante traz isso, né? Ter essa especialidade faz toda a diferença para você conseguir trabalhar com tempos diferentes, né? Senão, eu acho que acaba não tendo muita solução. Mas acho que era um pouco isso que eu queria trazer. Obrigada. Mais alguém? Eu queria só, como a gente já está falando, né, das práticas, eu queria trazer assim para a gente pensar, né, que tanto na Casa da Gestante como acho que no fluxo, né, Ariane, que você trouxe da comissão, é óbvio, né, que para a gente usar as políticas, as mínimas, né, que existem de atenção, é óbvio que a gente vai usar as que estão aí, é claro, e a gente vai usando os espaços para ir questionando, avaliando, mas enfim. Eu gostaria para a gente pensar, né, em São Paulo e mesmo nas nossas trocas, que a gente começasse a efetivamente, talvez, trazer essas falas mesmo das mulheres, né, escutá-las mesmo, como as meninas da clínica trouxeram, né, a voz dessas mulheres, né, essa escuta de fato, e a gente começar no lugar, talvez, né, de falar em planejamento familiar, a gente começar a falar de saúde sexual e reprodutiva, né, e direito, né, sexual e reprodutivo, porque isso vai nos remeter ao acesso ao aborto que essas mulheres que vivem na rua, né, não têm. Né? Assim, já poucas mulheres acessam esse direito restrito que é nos casos de violação, de violência, enfim, né? Aqueles que a gente já conhece. E essas mulheres nem a isso conseguem ter o direito, nem chegar na porta, nem passar, né? Muito menos, às vezes, até saber que ela pode recorrer, né? Porque a gente acaba naturalizando que o fato de essas mulheres estarem na rua e fazerem uso de qualquer coisa que seja, ou não, que esses corpos já estão lá mesmo oferecidos, né? Então esses corpos são violáveis, esses corpos são penetráveis, esses corpos podem engravidar, né, no final. E daí elas nem acessam, né? Então eu quero ampliar esse nosso debate, né, e trazer essa questão do direito reprodutivo e sexual, e vamos falar de aborto sim, né? Porque é aquilo que foi dito aqui, é crime abortar, aí eu não aborto, né? Porque quem foi que disse Deus me livre? Foi a Júnia, né? Deus me livre de sentar no banco dos réus, né? E eu atuo na regional criminal, e Deus me livre de estar no banco dos réus. E a gente tem algumas mulheres, a gente acompanha, né, muito de perto, algumas mulheres rés,
E é muito triste, porque a força desse poder vem com tudo, né? Com tudo. E aí esquece defesa técnica, argumentos técnicos, eles vão com tudo para cima dessa mulher, né? Com tudo de mais horrível que possa existir, tá lá nos argumentos, nas decisões, né? E daí dizer que assim, quando a gente começou o GT, a gente começa muito naquela coisa, nossa, é uma realidade muito cruel, que eu chamo de tragédia humana mesmo, muito cruel, tanto que de manhã eu não aguentei, tive que sair um pouquinho, de manhã não, na tarde tive que sair um pouquinho, porque eu não estava aguentando, eu estava já chorando. A gente já vê isso todo dia, e as falas, né, que vem deixando a gente mais entristecida com essa realidade ainda. Mas acho que a pergunta fundamental que as meninas da clínica trouxeram para o GT, e agradeço muito, acho que é isso. A proteção da criança está efetivamente garantida com a separação de mãe e bebê? E a pergunta trazida no período da tarde, né? Será que é, de fato, uma polêmica? Direito da criança versus direito da mulher? Deixa eu falar um pouquinho com a Janete. Eu só queria responder uma coisa que a Janete falou. Boa tarde, né, para todos e todas. Na verdade, são algumas considerações, né? Eu sou Carla, assistente social da Prefeitura de Osasco, trabalho no Centro de Acolhida Adulto, em situação de rua, unidade 2, e tem uma proposta de estender para mulheres e famílias, né? Que está sendo construído uma unidade lá no bairro e possivelmente o município, né, vai precisar ter todo esse olhar, e por isso que eu também já estou aqui para poder me apropriar, né, de todos esses elementos que foi brilhantemente, né, discursado aí pelas convidadas. E também parabenizar, né, o grupo que trouxe toda essa discussão importantíssima, né? E eu também, né, sou representante de base do Conselho Regional de Serviço Social do CREA São Paulo, né? E aí eu queria amarrar algumas coisas aqui, né, porque eu também trabalho com pessoas em situação de rua, mas homens, né, mas claro que perpassa as mulheres também, né, conosco, e amarrar assim, que como que a gente vai ressoar, né, todos esses elementos aqui que a gente discutiu. A gente foi convidado, né, participamos de uma reunião no grupo de trabalho, e eu cheguei a dizer que todos os municípios que aderiu à Política Nacional da População em Situação de Rua, que é um dos elementos, né, dessa temática, tem o comitê municipal, né, e aí nesse comitê tem habitação, tem saúde, né, tem vários responsáveis, né, do Poder Executivo discutindo o tema. Então acho que a gente precisa pensar no planejamento estratégico para que essa discussão se espraie lá, né, onde os técnicos, né, estão nos SAICAS, estão nos CREAS, estão nas UBSs e assim por diante. Acho que isso é uma pontuação que a gente precisa ter uma tarefa e compromisso para sair daqui multiplicando o que tivemos hoje. A outra questão é que, assim, mais cedo, né, a gente falou que a gente tinha uma dificuldade de acompanhar os dados de violação de direitos. Se a gente não se aproximar dos profissionais que estão na ponta, né, para que eles também sistematizem esses dados, demonstrem, pelo menos no SAICAS, que é um, né, dos locais onde a gente percebe a violação mais latente do direito, a gente não vai reverter essa situação. Então a gente precisa se aproximar ainda mais desse serviço que a gente observa que está ali concretizado, né, a violação de direitos que a gente apontou aqui também. Uma outra questão, que são duas que eu já tentando concluir o raciocínio, é assim: os conselhos profissionais de categoria têm uma atuação, né, de orientar, de regulamentar, normatizar, fiscalizar e defender a profissão. E também assegurar as diretrizes do Código de Ética para que o profissional possa contribuir nessa diretriz que a gente discutiu aqui, né? Então, assim, é urgente, né, uma discussão com os conselhos de categoria, CREA São Paulo, COUREM, né, o CRP, para que a gente possa, de fato, né, aprimorar e fortalecer essa diretriz que foi discutido aqui. Então, é um compromisso, na verdade, né, que o CREA São Paulo já se coloca aqui para que a gente, né, discuta e aprofunde esses elementos.
acredito que são esses pontos aqui que eu coloquei. Ah, a última coisa. Foi colocado também as inadequações, né, de elaboração de relatórios, de laudos. O CREA São Paulo, né, tem uma comissão que chama Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional. Temos uma tarefa, né, de discutir, né, com os trabalhadores, né, que trabalham com a população em situação de rua, sobre orientações diversas. E um dos elementos também será esse. Então, também é um outro compromisso, né, que a gente tem, que foi apontado aqui, que precisa aprimorar. Então é isso, gente. Acho que a gente precisa, na prática, né, colocar tudo isso aqui que a gente compartilhou e disse que acreditamos. Né? Então é um pouco isso. Obrigada e boa tarde. É Thaís, né? A Thaís tem uma fala, a Janaína, Vinícius, do Rede Rua. Aí a gente encerra e a gente abre para a mesa, tá bom? Boa noite. Agradecer todas as palestras hoje que foram muito boas. Meu nome é Thaís, eu sou médica de família e comunidade, trabalho no consultório na Rua de Campinas. E eu acho que a Ariane até colocou, é uma discussão que eu fiz com a professora também, que quando a gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Emerson Merri, que é um sanitarista da Federal dos Fluminense, e ele faz uma contribuição teórica que é a gente parar de usar esse termo adesão ao tratamento, porque é como se a pessoa falhasse em seguir o que eu acho que é melhor para ela, né? E aí ele trabalha com uma proposta que a gente chama de disputa de plano de cuidado, que é eu tenho um plano de cuidado para o paciente tem um outro plano de cuidado para si mesmo, né? E o exercício de qualquer clínica, seja as clínicas psi, seja a clínica médica, ela é um exercício de disputa de plano de cuidado, né? As pessoas, a gente cuida de si, e não só os pacientes, a gente também, quando a gente vai no médico, a gente tem um outro projeto de vida de cuidar de si, que não necessariamente é o projeto que o médico tem pra gente, ou que o psicólogo tem pra gente. E esse é um exercício clínico que a gente tenta fazer todo dia. Acho algumas colocações são importantes. A gente discutiu muito a construção de rede aqui, e como essa construção de rede, quando a gente tem um cenário de privatização e de cada equipamento da rede gerenciado por uma empresa diferente, uma OS diferente, uma ONG diferente, isso dificulta a construção de rede. Acho que isso não impede, mas a gente trabalha num cenário, então lutar contra as privatizações, lutar pela gestão direta do SUS é importante. Não acho que é trivial, acho que as meninas apresentaram a construção de Campinas. Antes da Casa das Gestantes, a gente já tinha alguns abrigos da assistência social, que acolhiam essas gestantes, mas acolhiam até 6 meses. E eu acho que é uma questão que dava uma análise particular, a gente ter escolhido colocar essa casa na gestão da saúde, não na gestão da assistência. E ainda, mas a gente compartilha os casos com a assistência a todo momento, só que a gente regula essa vaga, e ter a regulação da vaga para a gente fez muita diferença. Porque às vezes a discussão com a assistência social é muito difícil, né? Os critérios da assistência social para as coisas são muito difíceis. Então era muito complicado para a gente trabalhar antes. A gente tenta fazer esse pré-natal, que é o meu objeto de estudo de mestrado, na rua. Então a gente não necessariamente encaminha os pacientes para posto de saúde. Tem pacientes que a gente faz o pré-natal inteiro na calçada, inteiro no mocó. Assim, você leva um sonar portátil, faz um BCF no meio da calçada. Então uma mãe que não quer esse bebê, que não está conectada com essa gestação, quando ela escuta aquele coraçãozinho bater assim, em algum momento isso às vezes dá no meio da calçada, às vezes é com alguém fumando uma pedra a 1 metro de distância. Então é muito interessante o trabalho e é muito potente, eu acho, o trabalho ser feito dessa forma. E não posso deixar de falar, comentei com a Carol, que é coordenadora da casa, assim, o Padre Haroldo, que gerencia a Casa das Gestantes hoje, é uma instituição de comunidade terapêutica. Isso também não foi simples, está sob a gestão do Padre Haroldo, que é uma comunidade terapêutica, essa gestão dentro do município. Só que, dentro do município, a Casa das Gestantes trabalha com redução de danos hoje, e eu acho que é um mecanismo, assim, do mesmo jeito que a maternidade, é um espaço
que faz a mulher se repensar, que reformula várias coisas, eu acho que a gente conseguiu fazer com que a Casa das Gestantes construir um espaço que trabalha na perspectiva da redução de danos, não só do ponto de vista de discurso, mas tem uma atenção clínica, assumidamente redução de danos, isso é do cotidiano da casa, mesmo sendo administrado por uma comunidade terapêutica. Então, tenho certeza que isso não é tranquilo para dentro do Padre Haroldo, da instituição, mas a Casa Gestante é um foco de resistência, mesmo dando dentro de uma instituição com a diretriz de abstinência, né? Acho que era mais ou menos isso. Gente, eu esqueci de uma coisa, vocês me desculpem, mas é de fundamental importância. Tem uns atores aí, né, que são os promotores e os juízes, que justamente pressionam, né, os profissionais a cumprir, né, as normativas, e que aí eu acredito que os conselhos de categoria podem fazer um diálogo aí de pé de igualdade. Então isso também é um ponto que a gente vai precisar pensar e concluir as ações. Era isso, gente. Gente, queria agradecer de novo a presença e todo mundo que está aqui até o final, né? A mesa, o nosso evento já está chegando ao final. Eu queria reiterar um convite do pessoal do GT Maternidades, que é entrar em contato com a gente. Quem não fez inscrição pela lista, né? Que não cadastrou o e-mail lá, mas podem mandar um e-mail para a gente da Clínica Luiz Gama. Enfim, disponibilizo o e-mail para vocês, mas é cdh.luiz.gama@gmail. Quem estiver interessado em conhecer o calendário, a gente, até o momento é um grupo fechado, mas a gente está pensando em reuniões abertas, a gente quer montar um novo evento. A gente tirou ontem como datas possíveis dia 17 de agosto, que é uma quinta-feira, e depois dia 9 de novembro, que eu acho que é uma terça-feira, ou uma quinta, enfim. Mas esses 2 dias para a gente fazer próximos eventos, então quem tem uma agenda aí que dá para organizar, quiser reservar esse dia. Eu queria chamar a atenção, enfim, a fala da Ana Clara, que acho que é a primeira vez que apresenta, né, o nosso relatório num grupo, num evento grande, é um relatório que a gente ainda não tinha apresentado de maneira mais ampla. Eu queria chamar a atenção, é um fato que a Helena trouxe numa pergunta à mesa, que é como a gente ignorar a singularidade dessas mulheres acaba esbarrando em muitos desafios, por exemplo, as mães que não são heteronormativas, né? Existem muitas mães que não são heteronormativas ou que têm construções familiares diferentes. Então eu imagino uma mulher que, vamos supor, tem a guarda de um sobrinho nessa condição. Ela não vai conseguir estar dentro do abrigo com alguém que não é filho dela, por exemplo, né? Ou um caso que a gente conheceu nas visitas recentemente de um casal de companheiras que, num problema na casa, transferiram uma das mulheres para o centro de acolhida, mas ignorando o fato de que elas formavam um casal. E como que você vai lidar com isso? Mas não pode ter casal dentro do centro de acolhida. Gente, chega, né? A gente precisa enxergar a singularidade dessas mulheres. E é outro vínculo que estava rompido ali. A companheira cuidava do bebê e quando mãe e bebê são separados no centro de acolhida é mais uma ruptura. Então é claro que a gente pode se debruçar sobre cada caso e enxergar 1 milhão de outras violações que a gente não vai conseguir abarcar no evento. Mas isso por quê? Porque a gente não enxerga cada mulher e cada singularidade delas. A gente está sempre nesse batidão que é o número, o processo, o encaminhamento. E outra questão que a gente queria chamar a atenção, e enfim, você que a Janete mencionou, a gente estava o tempo todo financiado por um grupo. O projeto surgiu antes do Instituto Alana, mas o Instituto Alana, ele fala de proteção de direitos da criança. E a gente ficava, nossa, como é que a gente vai justificar a produção desse relatório desse jeito que a gente está fazendo para o Alana? E, na verdade, a resposta é, esses direitos eles são indissociáveis. Não tem como a gente separar o direito da mãe e da criança. E uma das questões que a gente ficou pensando muito sobre como problematizar essa questão do direito da criança é o direito à própria história. Na mídia é difícil tocar no tema adoção, como o Peter falou, é um tema moral difícil, é uma questão difícil, mas muitas vezes a adoção dessas crianças tem sido vendida como uma salvação. A Veja São Paulo fez isso de uma maneira muito ótima aqui em São Paulo, falando dos filhos do crack, e falava das adoções e de como essas adoções eram feitas, das crianças que foram salvas. Mas a criança cresce e a gente está conhecendo poucas pesquisas, algumas pesquisas sobre isso, mas a gente tem que aprofundá-las, de qual que é
o resultado disso na vida dessa criança e de como é crescer sob o estigma do abandono, né? De uma mãe que não te quis, de uma mãe que te rejeitou, que essa é a história que acaba chegando para elas, mas como estão crescendo essas crianças? Como elas estão se vinculando com as suas famílias? E qual é a responsabilidade também política de uma família de classe média alta, que adota uma dessas crianças e as cria alienadas da sua própria história, da sua própria realidade de vida, de uma mãe que talvez lutou para estar com elas. E daí eu acabo lembrando da Aline, que é uma mãe que está sempre nos espaços lá de Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estar lá por essa pesquisa, e que ela falou uma coisa que é muito impressionante. É claro que o relato dela é muito mais impressionante, mas ela fala que ela quer que o filho dela saiba, ela não quer mais o filho de volta, o filho já está há muitos anos com a família, mas ela quer que ele saiba que todos os dias a mãe da criança chorou por ele. Ela chorou por ele todos os dias, lutou para tê-lo com ele. E por mais que essas histórias não sejam resolvidas e que a criança não volte para o lar, como é que crescer sob o estigma do abandono e falar sobre adoção? A gente não fala sobre adoção, poucos de nós sabemos quem são os nossos colegas que foram adotados. Por que a gente não está conseguindo falar disso de maneira aberta na nossa sociedade? Também é uma pergunta que tem que se fazer, que talvez seja o próximo passo, né, dessa pesquisa, né? Refletir sobre a adoção, sobre um projeto de lei de adoção que quer reduzir os prazos, que quer transformar a adoção numa coisa a 30 dias, 60 dias, 15 minutos. Como que a gente está fazendo isso, né? E como que a gente está... me lembra muito, já finalizando, né, uma acusação, entre aspas, que a gente ouve muito por ser dos direitos humanos, né, de leva para casa o pessoal da Cracolândia. Os bebês da Cracolândia o pessoal quer levar. Os bebês da Cracolândia a gente quer levar, porque a gente pode contar histórias para eles, né? Porque eles não reivindicam a própria história. Por que a gente consegue fazer isso, né? Então, talvez quando alguém falar isso pra gente, né, estando na ponta dos direitos humanos, eu já ouvi isso em delegacia, na própria Cracolândia, a gente possa falar isso, né? Bom, mas as crianças de lá estão sendo adotadas, estão sendo levadas. E por que é tão fácil levá-las para casa e a gente não quer ser uma família acolhedora que vai fazer o contato com essa família? Não é família acolhedora enquanto não aparece família para adoção, é ser a família e ter contato com essa mãe, auxiliar essa mãe, fazer trocas com essa mãe, apadrinhar as crianças. Esses projetos são super esvaziados. Família acolhedora, apadrinhamento afetivo, são projetos que estão vazios, assim, estão vazios de pessoas querendo. As pessoas querem adotar ou não ter contato com essa realidade. Bom, a minha provocação talvez para a mesa um pouquinho, Kátia, é que o consultório na rua parece ser o pano de fundo e um grande protagonista das duas mesas, né? Todo mundo fala da importância dessa equipe, e o que você trouxe para a gente quando veio conversar com a clínica era de como talvez essa equipe pode conseguir humanizar essas pessoas para o serviço de saúde, né? Que às vezes aquela pessoa é uma pessoa muito difícil de atender e no próprio serviço de saúde isso acaba sendo um desafio. Então eu acabo te fazendo um pedido assim, de falar, nem que seja um pouquinho, sobre o consultório na rua, que eu acho que é protagonista, é pano de fundo disso e a sua atuação também, mas para a gente trazer essa realidade um pouquinho. Obrigada, e gente, obrigada de novo pela presença. Vinícius e a Júnia, né? Bom, era mais na verdade para contar sobre o nosso novo projeto, né? Até tudo que foi falado aqui hoje. A gente sempre deu cursos voltados à comunicação, né? E até para focado em população de rua. E agora a gente está com um novo curso que a gente abriu para mulheres em situação de prostituição, né? Muitas são mães, trans também, e que é mais para um resgate da autoestima dessas mulheres, né? Que a gente busca muito para elas aprenderem sobre fotografia, oficina de texto, elas têm o hábito de escrever sobre a vida delas, uma construção junta entre todas elas, e aí a gente acaba no final pegando esses textos, elas vão fazendo diários, e a gente pega esses textos e publica no nosso jornal, contando as experiências de cada uma, e criando laços entre elas, entre a gente, entre todo mundo, entendeu? Sobre a Cracolândia, não sei se vocês conhecem o Conectas, eles acabaram de fazer uma denúncia na ONU contra a Prefeitura de São Paulo. Primeiro eu queria dar uma notícia, não satisfeita de ter falado até na primeira mesa, quis falar mais, né? Dar uma notícia dos dados que eu não tinha em mãos na hora, e alguém me respondeu aqui na rede. Eu não sei exatamente de onde eles vêm, eu acredito da Secretaria de Assistência Social, mas de qualquer forma já é um dado. Em 2013 foram 26 abrigamentos de bebês, 2013 antes das recomendações.
Em 2014, quando vem as recomendações, 72 abrigamentos. Em 2015, 140. Em 2016, 132. Então a gente teve um plus com esses abrigamentos, com as recomendações desses abrigamentos. Eu queria também dar umas notícias com relação às estruturas que a gente não tem em Belo Horizonte, né? Nos abrigos, eu falei que eu trabalho com pessoas em situação de rua. Belo Horizonte tem dois abrigos. No velho sistema, Belo Horizonte não está adequado ao SUAS, não está cumprindo as políticas do SUAS, está tudo errado. O que chama a República em Belo Horizonte é o que devia ser o abrigo, o que deveria ser efetivamente uma República não existe. Enfim, a gente tem um abrigo para 400 pessoas, que hoje está com uma parte destinada para migrantes. A gente tem uma separação de pessoas em situação de rua e de migrantes. Tomara que a gente agora, na reformulação da assistência social de Belo Horizonte, a equipe que entrou disse que a assistência social de Belo Horizonte está pré-SUAS. Então, que bom que eles mesmos enxergaram, estão abrindo o debate. Então, são 2 abrigos, um para 400 pessoas, 400 homens, e outro para 300 pessoas. Esse abrigo São Paulo, ele permite o abrigamento de mulheres, tem uma ala feminina. Mas é tão terrível que fica esvaziado, porque a primeira coisa que eles fazem quando chegam a mãe com criança é avisar o conselho tutelar para o conselho ir lá e tomar a criança. Então a gente mesmo já pediu abrigamento lá, eu pus a mãe na boca do lobo, assim. Por fim, a solução para a vida dela, quem deu foi ela. Pegou os filhos e rachou para o Rio de Janeiro, no que ela fez muito bem. Porque a prefeitura não dispõe de um espaço, não existe um espaço. A gente tem dois abrigos que seriam para famílias, destinados a princípio para famílias de risco geológico. Um deles já abriu para pessoas em situação de rua, o outro mais ou menos, de vez em quando a gente consegue infiltrar um ou outro ali, que foi onde a gente conseguiu abrigar esse casal que está para ter filho esses dias. Mas ainda é uma coisa assim que vai a fórceps, a gente vai pelejando, não é algo assim fácil não. E a gente não tem, então, a gente não tem abrigamento agora. Existe uma iniciativa de abrigamento para pessoas trans. Então, para mulheres em situação de rua, existe uma república que hoje está principalmente com pessoas com questões de saúde mental. Então, não tem vagas abertas para as mulheres, não tem os abrigos. No caso desse abrigo masculino, até as pessoas trans, elas têm que se travestir de homem para se abrigar. Então, se ela for de saia, se ela não pode, ela tem que fingir que ela é homem para conseguir se abrigar. Ela não é respeitada na sua identidade também. E eu não lembro mais quem falou da questão da mulher na rua, acho que foram as meninas da clínica. Existe uma luta agora dentro do movimento nacional da população de rua, das mulheres, para o espaço delas e a identidade delas ser reconhecidos como quem traz demandas próprias. E dentro do movimento nacional tem vozes que falam o tempo inteiro essa questão dos bebês retirados das mães. Muito, muito bacanas as falas. A questão da Aline é uma outra coisa. Alguém questionou mais cedo onde é que está esse pai. Quem foi? Onde é que está esse pai? Porque a gente fala a mãe, a mãe, a mãe. E no dia que a gente estava fazendo um ato público na frente da prefeitura, 2 semanas atrás, eu acho, o pai, a Aline tem um bebezinho, né, que tinha nascido naquele dia da audiência pública lá, estava recém-nascido. Estava o pai do bebê com o bebê no colo, a Aline estava falando, ou conversando com alguém, não sei. Estava o pai do bebê com o bebê no colo e de olho na outra menina, porque a Aline perdeu o primeiro filho. A segunda filha ela ficou e está muito linda, menina, saudável, bem cuidada, bem criada, e agora ela tem um outro bebezinho. E estava esse pai do último bebezinho cuidando do bebê no colo e de olho nela, assim. Eu via que ela aproximava de algum lugar mais perigoso, ele se interpunha ali, cuidando dela, né, bonitinho. Então eu tive 2 histórias bonitinhas de pais em situação, um em situação de rua, o outro a questão do uso de droga. Bom, acho que era isso. Então, só queria fazer esses...
uma outra questão, respondendo uma questão sua, por que é que não faz rede? Belo Horizonte tem redes. O Ministério Público não quer que a rede funcione. E ele atravessa e corta e atrapalha qualquer iniciativa de rede. Obrigada, Júnior. Eu vou abrir para a mesa, então, para as considerações finais e os comentários aí a partir das falas, tá bom? Eu queria comentar um pouquinho sobre o que a Janete falou. Janete. Uma coisa que a gente andou estudando muito quando a gente começou a ver a situação das mulheres de rua, uma coisa que a gente viu é que, às vezes, a mulher que está em situação de rua, quando ela é engravida, ela é mais respeitada. Primeiro, porque está mais protegida, porque ela está grávida e porque ela tem dono. Então, às vezes, a gravidez na rua é uma opção de proteção, de autoproteção, né? Então, isso tem que ser pensado, isso é importante. A segunda coisa que eu queria falar é que a parceria com o Instituto Padre Haroldo, Carol, espera um minutinho só que eu estou falando justamente de lá, que a Thaís comentou da história da... Eu queria que vocês soubessem que a primeira vez que eu tive alguma conversa, quando estava na minha cabeça, ainda na cabeça de ninguém estava isso, a primeira pessoa que a gente conversou foi com o Dr. Felipe Reck, do consultório de rua, e que falou pra gente: vocês vejam como vocês querem fazer, mas vocês não podem fazer a partir do que vocês acham, mas a partir do que a gestante precisa, do que ela precisa. Então, a teoria da redução de danos, embora a instituição tenha uma outra visão, dentro do projeto, como foi pensado e analisado e estudado, nesse projeto participava uma psicóloga muito boa, muito amiga minha, e que eu tinha chamado para essa discussão, e um psicólogo que trabalhava no Instituto Padre Haroldo, que era o César, que foi quem fez todo o projeto junto com a Adriana, e as primeiras ideias da coisa fomos nós. E essa questão da diferença de atitude do que acontecia dentro da instituição Padre Haroldo e do que ia acontecer na casa que a gente estava sonhando, foi bem colocada e foi bem aceita, tá? As coisas mudaram um pouco depois, mas isso já existia previamente e acho que tem que voltar a ser, porque aí é que vai dar certo. Você conta para tua amiga Thaís, que já saiu. Ela já é, né? Na verdade, assim, oi, Sim. gente, eu sou Carol. A gente está dentro de uma instituição que tem... Eu tive muito problemas com isso, porque o Conselho Municipal de Saúde de Campinas quase me matou. Quando eu mostrei o projeto na executiva deles, eles acharam maravilhoso. Quando eu falei lá embaixo, eles caíram de pau, porque era o Instituto Padre Haroldo. E a gente teve que falar para eles: olha, a atitude deles lá era dentro e a nossa concepção está sendo totalmente diferente. E acho que é importante dizer que o Instituto Padre Haroldo ele tem duas frentes, né? Uma frente que é a comunidade terapêutica, que é a mais conhecida, né? Que é de onde veio, a origem do Instituto Padre Haroldo, mas tem uma outra frente, que é o programa Além da Rua, que trabalha com serviços de acolhimento de adolescentes e, no caso da gestante, adultos. Então, vem construindo também dentro dele uma frente que trabalha com redução de danos, Exatamente. Então isso não... pessoas em situação de rua, que vem conquistando aí, né, e posso dizer pela coisa da gestante, vem conquistando um trabalho muito bacana com a própria redução. É possível fazer uso de substância algumas vezes e exercer a maternagem. A gente tem visto isso. Sim. Isso é muito importante. Isso a gente apanhou muito para conseguir colocar isso, por isso que eu acho importante falar. A última coisa que eu queria falar, que é uma coisa interessante, a gente falou muito mal da justiça, dos ministérios, todo mundo, eu não sei bem quem faz as leis e como é que são as coisas, mas é uma coisa muito interessante, porque os filhos, de modo geral, são da mãe, né? A mãe, não tem dúvida, a maior parte, quando um bebê é achado no rio, ninguém vai procurar quem era o pai do bebê, a mãe é presa, porque jogou o bebê no rio. Então, olha, na Coab de Campinas, a gente tem uma gestante que já passou pela casa da gestante, hoje ela está morando num apartamento da Coab e que foi colocado, o marido está preso, a gente tinha muitas moças da casa de gestante com maridos presidiários. O apartamentinho na Coab está no nome dela. E isso parece que é lei, o pessoal está colocando as moradias nos nomes das mães, para garantir o teto da mãe e dos filhos.
Isso eu acho muito bom. Eu acho que, se o marido for ótimo, pode morar lá e tudo bem, mas se ele não for, pelo menos garantir o teto dela está garantido. Né? Então eu acho que isso também a gente está falando tão mal, assim, você falar uma coisa de positivo disso, né? Acho muito bom. E a outra coisa assim, é que a história da mãe suficiente, né? Agora restaram poucas mães aqui, mas é muito mais mulher do que homem ainda, a gente pode falar isso. A mãe, desde o Freud, a mãe é culpada de tudo, né? Tudo que acontece errado, a mãe é culpada. A mãe é... Aí eu estava brincando outro dia, porque eu digo, eu levei quase 40 anos para me libertar da culpa de ser mãe, porque eu tenho 3 filhos e a culpa sempre é da mãe, né? E quando eu consegui dizer, não, a mãe não tem culpa nenhuma, a gente é o que pode ser, a gente fez o melhor que podia e os filhos vão ter que entrar nessa história. E aí eu deixei de ter a culpa da mãe, fiquei bem libertada, e aí os médicos começaram a ser culpados de tudo, especialmente os obstetras. Então, a coisa virou assim que os obstetras agora são um bicho, né? 45 anos fazendo parto, e de repente o obstetra virou o cão. E aí eu falei, meu Deus, vou fechar o consultório, daqui a pouco eu estou me aposentando, mas daí o aposentado passou a ser o culpado pela quebra do país. Então não tem saída. Então conforme-se com a culpa de ser mãe, porque nós vamos ser culpadas sempre. Eu acho que, só para finalizar, eu acho que foi bem contemplado o que a Cisana já falou, mas algumas coisas que foram trazidas aqui nas observações, nas falas, é realmente assim, uma das fala que a criança, né, a mãe tem que estar disponível 24 horas para estar cuidando das crianças. Então, na casa da gestante, a gente tem os cuidadores. Então, quando ela vem com o filho e ela vai ter um bebê, o bebê fica sob os cuidados. E nós não temos a guarda das mães, das crianças que estão na casa da gestante, não é para casa, e sim das mães, não é do Estado. É diferente quando a criança vai para o abrigo da assistência, aí fica sob a guarda da tutela do Estado. Lá não, a guarda é da criança, e a gente tem da mãe. E é muito importante que a gente tenha uma conversa muito boa com o judiciário, tanto com a juíza da vara da infância como com o promotor. E sempre que a gente tem alguma coisa, a gente vai discutir isso. Semana passada eu estava conversando com a Fernanda Silva, que é bem isso, caso a caso, não dá para a gente generalizar e ver. Já tivemos crianças que foram acolhidas na casa? Tivemos, porque a mãe não conseguiu sustentar, mas foi ela tentou a maternagem, ela tentou ser mãe e não conseguiu. Então aí é diferente do que você simplesmente retirar. E o cuidado das crianças com as mães no fato de estar 2 anos, o que a gente preza, criança que está lá a partir do 6º mês de vida, essa criança tem que ir para a creche. Tem que ir para a creche para essa mãe começar a ter uma vida e pensar no futuro para ela. Porque simplesmente ela ficar com a criança até os 2 anos de idade, não promover nada, nenhuma inserção profissional e nenhuma geração de renda para ela, a gente vai continuar no mesmo esquema. Eu acho que o importante é empoderar essa mulher, né, para ela poder fazer um resgate de tudo isso e para ela conseguir ser mãe novamente e ter uma constituição da sua família. Só isso, obrigada. Bom, eu também só queria agradecer a presença de todos. Eu acho que não é à toa que a gente fica com esse sentimento de que falta o tempo, né, assim. Porque o tempo é uma questão que atravessa os processos, o tempo da criança, o tempo da mãe, o tempo da rede, a todo momento. A gestação, ela tem um marcador de tempo, né, os 9 meses ou antes, né, quando nascem aí prematuros. Então essa é uma discussão aí, acho que da razoabilidade desses tempos todos que precisam ser conjugados. Eu vou deixar os contatos, tem um material que eu reuni por conta da dissertação, eu sei que BH também tem lá no site uma série de materiais, mas tem o e-mail então do GT, que eu não sei se todos anotaram, gtmaternidades@gmail.com, o meu e-mail que estava na apresentação, arianeboiarios@yahoo.com.br. Lá tem o vídeo do mestrado, tem a dissertação, eu posso mandar também a dissertação. O e-mail da Comissão Flores de Lótus de Jundiaí, se alguém quiser conhecer a experiência, é comissãofloresdelotus@gmail.com também. E é isso, queria muito agradecer e que esse diálogo continue aí como a gente se propôs. Muito obrigada. É bem rapidinho, só queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o fim, começou super cedo, acho que foi um dia bem cansativo.
Mas, enfim, agradecer e reiterar o convite que a Jana fez, de todo mundo, enfim, a clínica está aberta para diálogo, nosso e-mail, se alguém não pegou, é cdh.luiz.gama@gmail. Enfim, acho que é isso, é só reiterar o convite, convidar todo mundo para participar. Tem o GT Maternidades, que é um espaço super importante de construção, e existe rede aqui, a gente está construindo em paciente feminina. E por último, mandar um beijinho para minha mãe, porque foi de sensibilizar e que todas têm o direito de ser e de ter mãe. Amo você. Eu só queria agradecer, né, de novo a oportunidade de estar aqui, de ouvir, de discutir, de compartilhar experiências. E acho que, muito brevemente, eu acho que o consultório na rua, entendo o consultório na rua como uma equipe que faz resistência o tempo todo, né? E, em especial, uma resistência com os nossos próprios serviços de saúde, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da mulher ou da população em situação de rua de uma maneira geral, não adere, não consegue, né? O consultório na rua ele vem mesmo para apontar a rigidez dos nossos serviços de saúde, o quanto que a gente não consegue sair das nossas caixinhas, o quanto que a gente não consegue olhar para dentro do nosso serviço, não estamos disponíveis para nos flexibilizar, para olhar esses protocolos. Então, como é que a gente diz, né, que uma mulher em situação de rua não consegue aderir um pré-natal se ela tem que estar 7 horas da manhã na unidade básica, em jejum, para fazer coleta de sangue? Se ela tem que ir naquele horário da consulta e se ela chegar 30 minutos atrasado dentro do serviço de saúde, ela não vai ser atendida, ela vai ter que remarcar. Se ela perder aquele ultrassom que ela marcou há 2 meses atrás, ela vai precisar esperar mais 2, 3 meses, né? Então, os nossos serviços de saúde, eles não estão preparados, né, para a dinâmica da rua, né? E aí a gente culpabiliza a pessoa em situação de rua, culpabiliza aquela mulher, e é ela quem não consegue aderir, e a gente não consegue olhar pra gente, né? E o consultório na rua acho que tem esse papel, acho que hoje é o que eu vejo que de maior potência nessas equipes de consultório na rua. E eu me preocupo muito quando a gente o tempo todo pede, precisamos de mais um consultório na rua, precisamos de mais um consultório na rua. O que quer dizer isso? Né? A gente precisa de verdade inserir essas pessoas na rede que já existe, né? Aqui em São Paulo, a gente tem, pela pesquisa, a gente tem 16 mil pessoas em situação de rua. O ano passado, as equipes da assistência social abordaram 80 mil pessoas em situação de rua na cidade. Então, a gente sabe que o número de pessoas em situação de rua e milhões de consultórios na rua não conseguirão olhar, né? Então eu sempre brinco e tenho tensionado com as nossas equipes. O consultório na rua, ele de verdade conseguiu inserir para dentro da rede essas pessoas, ou a gente inseriu para dentro das nossas equipes, né? E quando a gente pede consultório na rua, a gente deixa de discutir com o resto da rede que o direito, o acesso à saúde é da rede como um todo, não é o consultório na rua que tem que assumir esse papel, essa integralidade do cuidado, né? E acho que é isso, gente. Obrigada mesmo, e até agosto no próximo evento.